Mais uma vez é um dia de muita alegria para a gente fazer um bate-papo. Nós que vamos iniciar aí o nosso ano com mais uma conversa, um diálogo, que farei aqui em voz alta e os amigos aí acompanharão, teremos a oportunidade de avaliar um pouco aquilo que internamente cada um de nós tem no momento, para pensar, quem sabe no futuro, o que cada um de nós quer adquirir através dos seus esforços. E a doutrina espírita é maravilhosa porque nos ajuda a compreender aquilo que nós fazemos todos os dias e os caminhos que nós vamos traçando, compreendendo que a nossa evolução espiritual depende do nosso esforço. Com essa compreensão e esse início da nossa conversa desse ano, que é a primeira conversa do ano, com toda alegria e certeza, nós precisamos pontuar algumas coisas para a gente passar a entender por que é que a vida nossa é do jeito que é. Primeiro, nós passamos a compreender que nós vivemos, do ponto de vista psicológico, através de ciclos. Se olharmos para o retrovisor da nossa história, nós vemos que nós começamos lá naquela chamada, no grupo escolar, na primeira série, depois passar da primeira série à segunda série, e assim por diante, chegamos até hoje, cada um de nós colecionando uma série de anos de muito esforço e investimento para chegar até aqui. Com essa compreensão de que os ciclos fazem parte da nossa vida, nós podemos fazer até uma pequena pausa e avaliar, quem sabe, um ciclo que se findou há pouco tempo, 2025. Ciclo esse que, quando nós chegamos no final do ano, e todo ano isso acontece, nós fazemos um balanço da nossa vida. Avaliamos aquilo que nós deixamos de fazer, verificamos aquilo que nós não fizemos mais ou menos muito bem. Mas quando nós chegamos ao final do ano, e posso ver várias carinhas aqui conhecidas de outros tempos, o que, cá entre nós, permitam-me uma pequena vírgula, ninguém aqui ganhou na chamada Mega Sena, portanto todos aqui estamos aqui, nós ficamos com aquela pequena avaliação de que no final do ano, ao mesmo tempo que a melancolia nos visita, porque muita coisa que a gente não gostou, a gente teve que passar, nós chegamos com uma certa esperança de que o ano que logo se virá aí na frente, 2026, será muito bom. Assim, nós somos mais ou menos imbuídos de uma certa esperança de que o futuro, mesmo que o futuro seja o ano seguinte, vai ser melhor porque eu assim contribuirei para que as coisas fiquem bem. Alguns de nós espíritas que não somos supersticiosos, pulamos até uma certa chamada 7 ondinhas, para a gente fazer uma certa promessa, uma fezinha. Aqui eu sei que ninguém faz, mas alguns fazem e é muito natural. E nós ficamos com essa esperança que tem tudo a ver com o tema que hoje nós iremos conversar, que é viver com esperança. Porque todos nós precisamos ter uma compreensão de que essa não é uma frase de autoajuda. Não é uma frase que nos impulsiona de graça para compreender que é necessário viver com esperança. Mas sim, todos nós temos a capacidade de entender que é uma questão de inteligência ter esperança na sua própria vida. Porque pessoas que colocam do ponto de vista psicológico a esperança na sua vida vivem melhor. Vivem melhor porque vão passar pelo mesmo sofrimento, pelas mesmas dificuldades, pelos mesmos problemas. E todos aqui estamos cheios de problemas. Mas quando colocamos um olhar numa perspectiva um pouco mais feliz sobre o problema que todos nós iremos passar, fica mais fácil. Fica mais fácil não porque o problema tornou-se mais fácil, mas fica mais fácil porque nós compreendemos que passar ou não passar pelo problema, se a gente tem alguma coisa a ver, nós iremos passar. Mas quando nós somos espíritas, a gente parte para a racionalidade e o entendimento do que é abraçar uma doutrina como essa. Porque um dos pilares do espiritismo é o racionalismo da própria doutrina. Um racionalismo que nos dá um entendimento do que é uma religião que está assentada em 3 pilares. Um pilar filosófico, um pilar de consequências morais e religiosas e um pilar racionalista que nos proporciona o entendimento do que é abraçar a doutrina espírita.
Por isso, nós que vamos para o centro espírita, não temos muita noção quando nós nos damos a primeira vez no encontro do que é um centro espírita. Porque, via de regra, quase todos nós que estamos aqui, quando vamos para um centro espírita, é porque o nosso calo está doendo. Sempre algum motivo moral da nossa vida nos impulsiona a procurar algo maior que dê sentido à nossa existência e à nossa vida. Eu não aguento o relacionamento com os meus pais. Eu não aguento o relacionamento com a pessoa que eu escolhi. Pode ser marido, pode ser mulher. Eu sei que aqui ninguém tem problema. Mas são esses problemas que empurram as pessoas a tentar entender sua vida sob uma perspectiva um pouco melhor. Uma perspectiva religiosa, moral, filosófica, racionalista. No caso, o Espiritismo para todos nós nos dá esse alicerce. Mas quando a gente pisa no centro espírita, quando nós estamos mais ou menos assim, com a vida meio complicada, conturbada, meio atrapalhada, sempre nós temos a possibilidade de topar numa conversa com o chamado atendente fraterno de todo e qualquer casa espírita. Essa daqui eu imagino que tenha também. A pessoa que tem necessidade vai para o centro espírita e quer desabafar, e quer conversar, e quer falar. E é uma maravilha, porque é um momento no qual a gente pode se abrir e, de repente, colher uma informação, abrir o nosso coração para receber aquilo que o centro espírita oferece de bom. E nesse momento nós percebemos que às vezes a conversa, quando a gente fala, minha vida está difícil, está complicada, o atendente fraterno fala, mas meu irmão, esse mundo é complicado. E o espírita fala, né, o interessado que começa a entender o espiritismo, é verdade, esse mundo está muito complicado mesmo. E aí o atendente fraterno, é porque nós vivemos num mundo chamado de provas e de expiações. Parece até que ele decorou essa passagem para poder fornecer uma informação como essa. E quem ouve não sabe nem o que é. Mundo de provas e de expiações. Expiação, às vezes a pessoa não sabe nem a palavra. Ele pensa que é olhar num buraquinho para ver alguma coisa. Mas é expiação com X. É dor, é uma dor moral. E aí a pessoa fala, mas nós vivemos num mundo de provas e de expiações. Tem esperança, tudo vai passar. E às vezes a pessoa fica curiosa. E vai saber que a expiação com X é quando a gente sente uma dor, um incômodo, um problema na nossa vida. Só que a pessoa retorna no centro espírita, porque muitas das vezes um bate-papo, uma palestra, um passe, uma água fluidificada não resolve o problema. E é necessário a equalização do problema para a pessoa enfrentar. E aí ele começa a frequentar, e frequenta de novo, e vem mais uma vez. E à medida que ele frequenta, ele vai ouvindo dos palestrantes, dos atendentes fraternos, dos amigos. Nós vivemos num mundo de provas e de expiações. E essa sentença repetida a uma certa exaustão, ao ponto em que perde a profundidade, o significado daquilo que é dito. E a pessoa começa a repetir. É porque a gente vive mesmo num mundo de provas e de expiações. Vai para casa, conversa com a família. Nós vivemos num mundo de provas e de expiações. E nós não entendemos o significado profundo, colocando no nosso entendimento, no nosso sentimento, na nossa racionalização, o significado disso. Perde a profundidade, mas a gente repete. Quando isso perde a profundidade, a gente deixa de entender. Porque tudo que a gente for entender na vida, tudo que for falado, tudo que for lido, tudo que a gente estudar, é necessário reflexão para entender. O Espiritismo não é uma coisa que a gente vem aqui, toma um passe, escuta a palestra e resolve a nossa vida. Não resolve, infelizmente. Seria uma maravilha se resolvesse, né? Eu vou lá para os guias para ver se eles falam uma coisa para mim. Eu sei que ninguém aqui espera isso. Graças a Deus, como bom espírita, que assim seja. E aí a gente fica naquela expectativa de resolver os nossos problemas, primeiramente, entendendo do que é que a gente fala. Porque a gente entendesse, se a gente entendesse com certeza o que é se viver num mundo de provas e de expiações, 90% dos nossos problemas estariam equacionados. Porque é ter a certeza, compreendendo essa sentença, de que todos os dias em que a gente acordar, vai encontrar problema. E aí a gente deixaria de falar com toda certeza na vida, mas por que justo agora? Mas por que comigo? Mas esse problema que toda vez acontece comigo? Nós deixaríamos de falar isso. Porque nós entenderíamos que se alguma coisa, algum pepino está na nossa vida, ou a gente plantou esse pepino hoje, ou a gente está colhendo
de outra oportunidade. Gente, aí a gente começa até a falar. Então quer dizer que eu plantei aqui um milharal inteiro para colher. Quando a gente começa a ter certeza de tudo aquilo que fez, começa a observar o próprio comportamento na vida. E como é bonito, porque até um momento a gente colocava a culpa em todo mundo. É a culpa quando éramos de outra religião, de religiões um pouco institucionalizadas do passado, a gente falava, tudo que eu faço de errado é culpa do demônio. E aí a gente vem para o centro espírita, sem entender o significado até das coisas, e fala, tudo que eu faço de errado é culpa do obsessor. Só que a gente não percebe que o que faz com a própria vida para dar guarida a esse chamado obsessor. Às vezes é o obsessor que nem aguenta a gente, de tão chato que a gente é. Aqui eu sei que não, conheço vários, aqui é só gente boa, obsessor aqui não entra, na verdade, aqui só entra guia, chega cada espírito de luz, que eu falo, gente, eu quase estou cego aqui. Os encarnados são assim, imagina os guias. Aí nós ficamos com essa certa compreensão do que é a nossa vida, compreendendo o quê? Viver num mundo de provas e de expiações é compreender que nós vamos passar por problema. Esse é o primeiro ponto. Só que nós poderíamos observar também, olhando para o retrovisor da história, que há 2000 anos veio para a Terra uma figura que para nós é o nosso modelo e guia, conhecido como Jesus. Ele veio à Terra e ficou conhecido como o Consolador. Não é à toa, porque ele veio para cá para viver aquilo que ele ensinava. Jesus nunca escreveu nada, Jesus nunca deixou escrito o que as pessoas deveriam de fazer. Tanto que aquilo que está contido na Bíblia, nos Evangelhos, são resultados de anotações de duas pessoas que viveram com ele, porque são os Evangelhos canônicos, duas viveram com ele, 2 apóstolos, e 2 ouviram dizer. Só que todos colocaram aquilo que ele fazia, vivia e preconizava por meio do seu comportamento e da sua vida. E nós aqui estamos estudando, tentando compreender como é viver num mundo de provas e de expiações, similar ao que há 2000 anos atrás também havia. Porque Jesus veio viver e ser o Consolador para aquele povo lá, ainda do ponto de vista tecnológico bastante atrasado. E hoje, depois de 2000 anos, nós que tivemos um avanço tremendo do ponto de vista da tecnologia, ainda somos muito parecidos com aquela gente de lá. A gente ainda puxa o tapete dos outros, fala mal dos outros, a gente gosta de ter inveja, gosta de ter ciúmes. Quer dizer, aqui não. Mas por isso que eu gosto de vir para cá, porque a gente vai aprendendo. Mas tem outros centros espíritas que tem um pessoalzinho assim, incluindo a mim, complicado demais. Quando nós observamos que essas coisas fazem parte naturalmente da vida, eu me surpreendo. Porque, vejamos, do ponto de vista tecnológico, eu vou utilizar um exemplo aqui que não vai ser possível. Eu, quando criança, eu me lembro muito claramente de algumas coisas que me ficaram à memória. A primeira delas é que existia o chamado telefone. Hoje já não existe telefone para quem é novinho. Mas como a plateia aqui está meio mesclada, tem um pessoalzinho assim com cabelo branco igual o meu, a gente sabe o que é telefone. E o telefone era um dispositivo mais ou menos de uns 5 quilos, que ficava assim numa mesinha cinza, que tinha um disco com todos os números furados, que a gente girava. Vocês sabem do que eu estou falando? Gente, vocês estão com uma idade um tanto quanto alta, né? Pois é, eu também. Telefone. E hoje eu vejo de criança até a idade mais ou menos adulta, quer dizer, entrei na fase adulta agora. A gente tem um chamado smartphone, que é um computador na nossa mão que permite acesso à internet, falar com pessoas instantaneamente no outro canto do planeta. Olha a maravilha! Mas ao mesmo tempo nós que utilizamos esses chamados smartphones, ainda somos criaturas muitas das vezes primitivas. Querem exemplo prático? Sai do centro espírita imbuído de bondade, encontra com alguém aí que fecha a sua frente, que se você estiver conduzindo um carro, a gente joga tudo aquilo que a gente tentou colocar intimamente nessa 1 hora em 1 segundo do que a gente passa e fora.
A pessoa fala alguma coisa atravessada e a gente fala, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair. Pensando que isso é uma vantagem tremenda na nossa vida, sem compreender que nós somos ainda seres, muitas das vezes, um tanto quanto atrasados do ponto de vista moral. Mas quando a gente percebe que nós somos criaturas complicadas, nós ficamos assim a olhar o nosso exterior. Porque quando a gente olha para dentro, olha para si, para que a gente possa tomar alguma atitude para melhorar, para viver com um pouco mais de esperança, nós passamos a perceber o nosso exterior, olhando principalmente as pessoas que vivem conosco. E vocês já ficaram mais ou menos com a impressão? Eu vou falar uma coisa que eu já fiz essa avaliação, como muita gente assim também fez. A gente está se esforçando, a gente tenta ser bom, mas parece que a vida é tão difícil que a gente fica com a impressão de que jogou pedra na cruz. Nós falamos assim, meu Deus do céu, minha vida parece que tem um sabor, mas um sabor assim especial. Eu trabalho, eu faço, eu me esforço. E aí a gente começa a comparar a nossa vida com os nossos vizinhos. Esses são os primeiros. Quando a gente olha nos nossos vizinhos, e talvez alguns aí vão pensar nos seus vizinhos também, a gente começa a pensar, poxa vida, eu olho para ele. E eu falo, gente, eu trabalho mais, eu me esforço mais, eu faço mais coisa, e ele tem tudo que eu quero, porque a nossa comparação inicial é material. Ele tem o carro que eu quero, ele tem a casa que eu quero, ele tem, alguns já vão para a área do relacionamento, tem a marido ou tem a esposa que eu quero, tem o filho que eu quero, um filho tão educado, maravilhoso, e a gente olha para o nosso filho, a gente fala, meu Deus, o que eu fiz para merecer? Esse filho dele veio direto dos céus, a cegonha trouxe, abriu os céus, deixou dentro de casa. Agora, quando era a minha vez, abriu o chão, saiu do umbral e veio. Alguém tem um filho assim aqui? Assim? Não, né? Não, aqui não. Se não tem esse filho, você com certeza tem um vizinho desse jeito. Se não tem um vizinho desse jeito, fiquem tranquilos, porque a nossa vida sempre é uma mudança, né? Sempre é feita de altos e baixos. Porque se você não tem um vizinho desse, você vai mudar de casa antes de desencarnar e vai encontrar essa pessoa. A nossa vida é assim. Para a gente sentir o sabor da coisa boa, a gente precisa ter a comparação daquilo que não é tão bom. Por isso, às vezes, a nossa vida, para a gente passar pelos altos e baixos, os baixos são os desgostos da vida, que parece que tem até uma representatividade maior. Mas aquilo que é o alto, a felicidade, a coisa gostosa, pensemos na nossa vida. Nós temos tantas coisas a agradecer, a gente pode pensar na nossa vida nos momentos mais felizes. Um concurso que a gente passou, um casamento que a gente fez, que a gente desejava muito, um filho, pode ter vindo depois um capetinho, mas um filho, e a gente fica naquela esperança de que a vida vai ser melhor, porque são sempre coleções entre altos e baixos que há essa mudança, e nós passamos a dar valor para a vida que a gente tem, tendo uma esperança de que o futuro será melhor. Porque não existe uma alegria completa, não existe uma alegria absoluta. Na nossa vida não adianta querer ser feliz sempre. Porque para saber o sabor da felicidade, tem que saber o sabor da tristeza. E todos nós estamos inseridos na chamada lei de causa e efeito. Que a gente nem sabe o que foi lá no passado, renasceu aqui e está carpindo muitas das vezes um campo federal sem saber por quê. Mas compreender por meio do racionalismo de uma doutrina como essa, que a gente abraça, é uma maravilha, porque é um tesouro na nossa vida. A gente aceita passar pela dificuldade mais fácil. Poxa vida, eu acho que tem a ver comigo. Mas eu acho que esse negócio aí, eu preciso aprender alguma coisa. Não é possível. Toda hora eu encontro alguém que me puxa o tapete. Por que será? Alguma coisa tem. Não que aqui alguém encontre, mas é um exemplo que a gente pode estender para tudo aquilo que a gente passa. E quando nós percebemos que a nossa vida sempre é uma engrenagem atrelada aos relacionamentos que nós temos. E nisso eu vou fazer uma pequena pausa. Um relato um tanto quanto autobiográfico. Eu, quando pequeno também, eu estou muito saudosista hoje, eu lembrava-me daquelas coisas que eu passava na casa da minha bisavó. Um dia eu tive bisavó, por incrível que pareça, como muitos aqui também tiveram.
E existia algumas coisas que me chamavam muito atenção na casa dela. A primeira era que o cômodo maior da casa ou era a sala ou era a cozinha. Porque era a junção do almoço de domingo no final de semana que vinha uma série de famílias para comemorar o almoço de domingo. Tem gente que ainda faz hoje, mas já é um tanto quanto mais raro, porque a atualidade assim não permite, como é muito normal. E a minha bisavó, ela era assim, daquelas mulheres que tiveram na sua vida 13 filhos, 14 filhos, eu nem lembro, eu acho que eu não sabia contar tanto naquela época. E, gente, era aquela escada, né? Que o primeiro, se ele tinha 1, o outro tinha 2, 3, 4, 5, até o último que era 14. E esse mundaréu, esse exército de gente ia crescendo, se desenvolvendo, ao ponto de eu ter dentro daquele ambiente alguns dos filhos dela que eu brincava, porque eu era criança, e tinha alguns que eram um pouco mais velhos, mas ainda um tanto quanto mocinhos, e outros que eu já chamava de vô, tio-avô, aquela coisa, o que era curiosíssimo, porque eram filhos da mesma prole da minha avó e do meu bisavô, da minha bisavó e do meu bisavô. Só que tinha um especial nesse grupo. Como todo grupo que é um laboratório, que todo mundo nasce, vem sempre um espírito encarniçado. E esse era fenomenal. E eu ficava olhando de fora, só prestando atenção. Porque criança não pode falar, mas prestar atenção ninguém proíbe. Eu olhava todas as vezes que ele brigava com todo mundo. E ele falava uma frase que para mim me chamava muita atenção. Essa família aqui é um inferno. E eu falava, gente, é um inferno. E eu ia perguntar para minha avó, né? O que é um inferno? E ela, bate na boca, menino. Põe essa palavra para lá. E eu queria saber o que era o inferno. Aí eu comecei a associar que o inferno era uma coisa ruim, que era uma coisa complicada, que era uma coisa que ninguém queria viver. Porque a família, naquele momento, com a presença desse ser especial iluminado, era um inferno. E eu prestava só atenção, porque eu vibrava com algumas coisas assim que ele fazia. Sinceramente, entre nós aqui é um segredo. Ele já faleceu, então não tem problema contar. Né? Se ele ouvir, está ouvindo em espírito, não tem problema, já está purificado. Se Deus quiser. Mas ele aprontava umas coisas e eu intimamente ficava olhando aquela dinâmica. Né? E eu ficava torcendo para brigar. Briga, mas não falava nada, né? Era só na mente, ninguém escutava. Quem que ia falar que aquele menino estava querendo mandar? Hoje eu sei que eu estava mandando uns dardos mentais para aquela criatura, para ver se, sabe que nem cachorro, quando a gente fala, pega, pega. E eu ficava intimamente fazendo aquilo. Mas eu não sabia porque eu fazia, mas eu gostava de fazer. Tanto que eu parei para começar a prestar atenção em mim em situações como essa. Porque um dia eu cheguei para minha bisavó, quando ela me chamou, e ela falou assim, Rogério, eu preciso falar com você agora. Eu falei, o que foi, vó? Olha, o seu tio-avô, ele acordou com o pé esquerdo hoje. E eu, por dentro, eu já até arrepiei. Ai, meu Deus, acordou? Mas por que a senhora está me falando isso? Porque eu não quero que você apronte nada com ele. Ai, bastou ela falar aquilo para mim. Eu senti um arrepio, não era espírito nenhum, não. Era eu mesmo. E eu falei intimamente, gente, fale para uma criança que saiu do umbral reencarnada na Terra, não faça isso. Vai virar objetivo de vida. Como virou o meu objetivo de vida. E eu aprontava cada coisa que eu não vou contar aqui, porque senão eu vou cair um pouco aqui no conceito do pessoal. Mas era muito bom. E nesse momento eu parei para pensar e perceber que eu também era uma criatura que vibrava nesse tipo de quadra da vida, naquelas coisas que a gente fala, meu Deus, eu fujo. Eu não, eu vou de encontro. Muitas das vezes nós na nossa vida vamos de encontro com coisas que a gente nem sabe o que é, mas sabe que vibra, gosta e aquilo dá um prazer tremendo. Tanto que muitas das vezes a gente fala, ai, mas eu vou fazer isso só hoje, depois eu me arrependo. Alguns de nós falam, outros nem falar não fala, mas pensa. Quando nós percebemos isso, eu voltei a prestar atenção tanto no que eu fazia, quanto no que ele fazia. Tanto que um dia ele falou, eu vou sair dessa casa que eu não aguento mais. Eu não aguento essa família porque é um inferno. Eu já estava mais ou menos mocinho, pré-adolescente.
E ele saiu. Algumas coisas eu percebi. Primeiro, que a casa se tornou um paraíso na terra. O que para mim foi uma surpresa tremenda. Essa família é um inferno. E eu comecei a prestar atenção que o inferno virou céu. Mas acho que o inferno foi embora junto. E o tempo foi passando, eu fui me tornando pré-adulto, aquela coisa. E um dia, já em época de universidade, essas coisas, eu fui visitá-lo. Porque eu sempre gostei muito dele, eu gostava mesmo, de verdade. E eu aprontava tremendamente com ele, fazia ele sair do sério, mas gostava dele e de aprontar. Então são as duas coisas da vida que a gente muitas das vezes precisa, relevar. Vocês têm parente difícil ou estou falando alguma coisa assim meio complicada na vida? Tem, né? Vocês já aprontaram com parente difícil? É desses aí. Se alguém gostar, levanta a mão aí, depois a gente troca um número do WhatsApp, aí a gente fica amigo, sem problema. Coisas assim que fazem parte do nosso tipo de ser quando a gente observa aquilo que a gente faz. E fui visitar ele um dia, já um pouco adulto, começo de vida adulta, e eu cheguei lá, opa, tudo bom, aquelas conversas iniciais. E ele falou assim para mim, logo que eu entrei na sala, quer saber de uma coisa? Eu falei, o quê? Ele falou, olha, quer saber, essa casa aqui tá um inferno. E eu assim fiquei meio surpreso, porque ele estava morando sozinho. Aí eu parei para pensar, gente, muitas das vezes a gente se comporta de uma maneira que a gente não se aguenta. Comigo acontece direto. Dá uma vontade de tirar umas férias de mim, assim, uns 3 meses, mas não é possível. Eu tenho que ficar comigo. E ao mesmo tempo vivenciar tudo aquilo que é difícil na minha vida e quem sabe pensar para frente que as coisas vão ser melhor. Por isso, viver com esperança é uma parte essencial da equação que todos nós estamos aqui a tentar viver. Porque a nossa vida, independente daquilo que a gente fala, espiritismo, catolicismo, protestantismo, seja a religião que a gente abraça, não interessa. O que importa é aquilo que a gente sente. Porque Jesus veio para cá ensinar, não foi espiritismo, não foi cristianismo. Ensinar um meio de conduta ético e moral para todos nós. E é aí que a gente fica se debatendo, porque o problema está aí. Mas quando a gente passa a olhar para a nossa vida que está difícil, é difícil ter esperança, se a dificuldade está todo dia. Alguns de nós se perguntam, você conhece o marido que eu tenho? Você sabe quanto eu ganho? Você sabe em que trabalho que eu estou? Você sabe que sogra eu tenho? Não, sogra não, né? Espírita sempre tem sogra boa. Não, mas a gente pensa que maravilha que é a vida. Ter a dificuldade é compreender que Deus nos ajuda a superar as nossas más inclinações e os nossos problemas por meio da superação da dor. Porque a gente fica pensando, meu Deus do céu, mas Deus então quer dizer que Deus é masoquista? Ele manda dor para todo mundo, evoluam aí, e eu não quero nem saber. E vamos para Kardec para tentar entender. Questão 738 de O Livro dos Espíritos. Deus se utiliza de algum meio diferente, a dor, para que as criaturas evoluam? E a resposta, por incrível que pareça, constantemente. E aí eu fico a pensar, gente, acho que o Espírito respondeu isso, nunca nasceu, só ficou na teoria. Porque a nossa vida, e cá entre nós, ninguém que está aqui pode falar, eu estou com a vida muito maravilhosa, se está com a conta bancária abarrotada de dinheiro, se está com aquela pessoa que a gente estala o dedo, e aí a gente não precisa falar nada, e ela para nós é a nossa alma gêmea, está tudo garantido. Se a gente tem um corpinho 10, sem doença, do ponto de vista orgânico ou psicológico, quem de nós vai procurar um sentido na vida? É muito difícil, porque a matéria embaça o nosso entendimento. Nós, quando a gente está tudo bem, a primeira coisa que a gente pensa não é eu vou lá, eu vou fazer caridade, eu vou ajudar os pobres. Não, nunca. Só quando a gente adquire uma consciência muito mais profunda, a gente passa a fazer isso. Mas é necessário muita reflexão para chegar nesse ponto, para perceber que esse é o momento. E querem um exemplo para perceber se a gente aceita o convite de Deus na nossa vida pelo amor ou pela dor? Que no final das contas a questão é assim.
Todos nós recebemos, em princípio, um convite pelo amor. Exemplo prático. Nós vamos para o centro espírita, vamos para uma academia, vamos para qualquer lugar, uma igreja. Todo ano, quando chega aquele período de inverno, e às vezes inverno rigoroso, sempre há aquela chamada campanha do agasalho. Vocês conhecem, com muita certeza. E a campanha do agasalho também adentrou a casa espírita, porque é um momento de caridade material que as pessoas podem fazer para ajudar quem não tem nem o que se vestir, para se esquentar. E geralmente é uma caixa um pouco mais grande, maiorzinha assim, né? Que fica no fundo do salão. Quando a gente chega pela primeira vez no centro espírita, ou pelas primeiras vezes, a gente logo quer pegar amizade com alguém, porque não sabe o que é. Falaram pra gente que espiritismo é um negócio assim, um negócio meio doido, que a gente entra, desce espírito, sobe espírito, a gente entra achando que é aeroporto de espírito, e não é. E aí a gente senta no fundo, senta do lado de alguém, começa a puxar papo. Opa, tudo bem, aquela coisa e tal. E a gente vai meio imitando, né? Se a pessoa fica lá quietinha, a gente fica quieto. Se ela fala alguma coisa, a gente fala também. E aí, no dia em que essa pessoa que chega pela primeira vez ao centro espírita pergunta como que funciona aí, de repente, se for um dia da campanha do agasalho, a pessoa que servirá de amigo, que é muito gentil, logo dirá: olha, nós estamos começando aqui uma campanha do agasalho, uma campanha muito boa para dar para as pessoas que não têm nem o que vestir. Se não gostaria de contribuir, você não vai falar não de cara, você vai falar: claro que eu quero contribuir. E aí você fica pensando, tudo bem, né? Mas falou por falar. E você assiste a palestra, achou que foi uma palestra interessante, pensou na sua vida, tomou um passe, uma água fluidificada, sentiu-se melhor, bem, foi para casa e logo pensou: poxa vida, preciso voltar na semana que vem. Aí você lembra: ai, tomara que aquele lá que perguntou da campanha do agasalho não esteja, né? E você vai, chega na semana seguinte, entra, tá lá seu amigo esperando. Ô, meu amigo, guardei para você aqui, sente aqui do meu lado. E você vai e senta. Poxa, que pessoa gentil, né? Nunca vi uma gentileza como essa. E a primeira coisa ele lhe pergunta: e aí, você trouxe a roupa da campanha do agasalho? Você fala: esqueci. E esqueceu nada, você não pegou mesmo. E aí ele fala: mas não deixe de trazer na próxima. É necessário que você traga para que as pessoas possam receber um pouco da caridade que você pode fazer. E você fala: ai meu Deus, eu preciso pegar. Você vai, assiste a palestra, toma uma água fluidificada, toma o passe, vai embora para casa como bom espírita, que assim seja. E aí você vai para casa e passa a semana e pensa: vou voltar para o centro espírita. Mas nesse momento você pensa: meu Deus, eu não posso esquecer a roupa da campanha do agasalho, porque senão vai vir aquele rapaz e vai me perguntar de novo e eu não tenho como correr. Aí você vai para o seu guarda-roupa e abre ele. Ao abrir, primeira coisa que você procura: camisa da eleição. Claro, eu nem sei se ainda tem hoje. Você acha lá perdida uma do Collor, 92. Vocês votaram nessa época? Vocês têm idade? Tem. A gola está do mesmo diâmetro que a cintura. Você fala: é essa mesmo. Se for masculino, já procura uma blusa, uma camisa sem botão nenhuma, porque você fala: eu vou dar a camisa, depois ele vai atrás do botão. Pelo menos eu já estou dando alguma coisa, né? Está faltando a camisa, a pessoa pega o botão e você pega. Você faz uma rapa naquilo que não presta, achando que está fazendo a coisa mais maravilhosa. Mas o segundo ponto não é simples assim, porque você não vai levar assim na mão para poder jogar lá e o pessoal vê que você jogou. Você vai pegar um saquinho, e aquele saquinho não é aquele saquinho frágil, não. É aquele saco que você fala: gente, se eu der um nó, vou dar um nó de marinheiro. Pega um outro saco, mais um nó de marinheiro, mais um outro saco, mais um nó de marinheiro. Porque quem for abrir aquilo, a hora que for abrir, você já está longe. Ninguém vai nem saber que foi você. Eu sei que aqui ninguém faz isso, pelo amor de Deus, hein, gente? Eu vou recomendar um umbral se tiver alguém aqui. Vou fazer uma fezinha aqui, vamos nos encontrar lá no umbral. Ou nas trevas, né, quem sabe? E aí você leva e põe.
E aí você sai daqui ainda achando que você fez uma caridade. Mas tem outra coisa também que acontece no centro espírita. Campanha da alimento, cesta básica. É outro também que a gente pode ter uma consciência daquilo que a gente faz ou não. Quando a gente vai pegar, por exemplo, alimento, é o mesmo papo. Alguém vai lá e pergunta, a gente volta para casa e se sente constrangido a ter que pegar um alimento. Aí a primeira coisa que você faz, vai na despensa, abre lá, café. Não, café não, né? R$30 o pacote hoje, subiu demais. Café, não estou conseguindo comprar nem para mim. Se for café, a gente pega aquele café que é mais galho que café, né? Se não der para onde correr. Mas a gente fala, eu vou pegar aqui do lado, eu já vi aqui na despensa, tem um negócio melhor que café para as pessoas. Fubá. Fubá é bom, né? Milho moído, coloca uma aguinha ali, já dá uma sustância. Outros dão tchau mais ou menos assim. Saquinho de sal grosso. Fica mais fácil, né? Porque põe na água, dá um gosto. E a gente dá. E a gente não percebe o tipo de atitude que tem e ainda fala, eu estou fazendo caridade. Aí a gente não percebe que as consequências do nosso comportamento trazem para a nossa vida a vida que a gente tem. Perceber que muitas das vezes a nossa vida está sofrida, ou é sofrida, é perceber que um mundo de provas e de expiações tem isso. E a gente percebe que tudo aquilo que a gente vivencia faz parte desse contexto. Aí a gente como nós somos espíritas, a gente estuda espiritismo. E a gente começa a falar até do céu e inferno. Código Penal da Vida Futura. Tem 13 itens lá para a gente que quer estudar. Mas nós podemos simplificar em 2, resumidamente. O primeiro deles, todo sofrimento na nossa vida é resultado de alguma imperfeição. Resultado, se a gente sofre, a gente ainda é imperfeito. Não atingimos a perfeição para deixar de sofrer. Segundo ponto do resumo, o sofrimento é proporcional ao delito. Então, se a vida está daquele jeito, a gente fez alguma coisa para estar atrelado a isso. Às vezes complicado. Sofre pouquinho? Fez pouquinho. Sofre bastante? Fez bastante. Mas não existe dentro da equação da vida sair fora daquilo que a gente fez. Não tem como. E a gente passa a agradecer a Deus pela possibilidade de entender isso. Por isso a gente vive com esperança. Quantas pessoas que a gente percebe que sofrem com unha encravada e deixa a vida da família inteira um inferno. E outras também numa outra equação, que estão passando por um processo de câncer, com metástase óssea, com dores acerbas, e tudo alegrinho, sorrindo, agradecendo a Deus o dia que está passando. Tanto que a gente está de fora, a gente fala, mas não é tanto assim então. Sabem de uma coisa? Eu posso até comparar, porque, assim, as mulheres, eu gosto muito das mulheres. Eu tiro o chapéu para as mulheres, porque eu acho que as mulheres são seres um pouco mais evoluídos que nós homens. Porque Deus deu a possibilidade de a mulher gerar no seu ventre um filho, carregar durante 9 meses. Que coisa maravilhosa! E eu fico a pensar, quando a gente fala em termos de dor, na espécie masculina e na espécie feminina. Masculina, vocês devem conhecer com toda certeza. Vocês já viram marido com dor de cabeça? Ai, eu tô com a dor de cabeça, eu acho que eu tenho que pegar um atestado de 1 mês. Eu não estou aguentando. Eu estou com uma dor de cabeça que você não sabe. Pegue lá para mim. E ele fala. Ele se comporta quase moribundo. Está quase desencarnando. E a mulher que aguente. E a mulher que vai passar por um parto. E o marido fala, mas isso não é nada. E a mulher está lá, sorrindo, feliz. Gente, cá entre nós, se eu engravidasse de alguém com o meu porte, eu teria um medo. Eu ia falar, eu desencarnava de medo. Porque imagina para sair, coitada da minha mãe, né? Mas enfim, não vou entrar nesse detalhe. Por isso que eu tiro realmente o chapéu para as mulheres, porque elas são muito corajosas. E têm mais esperanças que nós homens,
na média. Mas quando a gente vai indo para o centro espírita, a gente escuta uma palestra, escuta uma reflexão que tem sentido, vai dando uma vontade de mudar, não vai? O pessoal está meio hesitoso, assim, eu acho que não sei se não está querendo mudar ou se... Vamos fazer o seguinte, quem está na dúvida, minta, para eu não ficar aqui sozinho. Quando a gente vai indo para o centro espírita, a gente escuta um negócio legal, uma palestra bacana, dá uma vontade de mudar, não dá? Olha que coisa boa, gente. É bom que não precisa nem pedir, né? A gente já sabe. Quando a gente fala assim que dá uma vontade de mudar, mas a gente sai do centro espírita, passa rapidinho. Porque tudo isso que a gente vivencia ainda não criou raiz. Porque ter esperança na vida com os perrengues que a gente passa, e a gente precisa ter muita perseverança no certo e no bem. Porque para olhar todo dia que a nossa vida tem uma dificuldade, um desafio, algo a superar, e a gente ainda assim falar, meu Deus, muito obrigado pela dificuldade do dia. A gente tem que ser muito maduro para falar, meu Deus, muito obrigado. Para a gente falar e agradecer por mais um dia aqui e lembrar-se também daquilo que a gente fala na oração dominical. Seja feita a tua vontade. A gente fala, mas dá uma vontade de que seja nossa. Por isso é muito bom, meus amigos, quando a gente faz um bate-papo, a gente percebe que ter esperança na vida é observar que todos nós estamos passando por situações difíceis. E eu tenho certeza que alguém aqui está passando por uma que não sabe nem se vai conseguir superar. Muitas das vezes o desafio é tão grande que a gente até conclui erradamente que o certo seria sair da vida. Alguns de nós entram num momento de depressão muito perigoso. Depressão essa que nos faz ter uma conclusão de que se a gente se matar, a coisa vai ficar melhor, porque não tem como ser pior do que a gente está. E tem. Erradamente a gente não percebe que nós vamos estar exatamente no mesmo ponto, agravando com mais um crime que a gente cometeu na vida. Por isso, meus amigos, eu tenho uma mensagem para se você está num campo mais ou menos como esse. Tenha um pouquinho mais de paciência. Tenha um pouquinho mais de perseverança, porque tudo na nossa vida é um dia atrás do outro. Se a gente está numa subida que a gente fala, meu Deus, eu não vou aguentar. Fale-se intimamente, só mais hoje. Se não passou hoje, amanhã, só mais hoje. Se não for depois da manhã, só mais hoje. Aí um dia, sem que a gente nem perceba, as pedras mudam de caminho. Porque tudo na nossa vida muda. Quando a gente tem inteligência e esperança de que as coisas mudem, e são os mais variados problemas que a gente enfrenta. Problemas financeiros, problemas de relacionamento, problemas de doenças. Esses são os que chamam a atenção e chacoalham o nosso mundo. Tenha um pouquinho mais de paciência, mas continue a caminhar. Por isso eu deixo aquela mensagem de otimismo e votos de que todos aí coloquem um tiquinho mais de esperança na sua caminhada. Porque todos merecemos, porque todos somos filhos de Deus destinados à perfeição. Mesmo que hoje esteja difícil, mesmo que hoje seja um dia suado, tenha certeza de que lá na frente a gente vai olhar para trás e vai dizer, muito obrigado, meu Deus, pelo dia em que eu me tornei a pessoa que sou. Por todas as dificuldades pelas quais passei. E se eu tivesse que passar de novo, passaria também. Assim, meus amigos, por fim, para não cansá-los mais, porque eu estou brigando com esse relógio desde o começo. Eu deixo aquele abraço gostoso, querido, sentido, cheio de saudade, rogando a Deus para que numa próxima oportunidade nós tenhamos mais um tempinho para refletir, para avaliar e talvez até, se a gente for inteligente, concluir que vale a pena ter esperança na nossa vida e mudá-la para melhor se Deus quiser. Um grande abraço a todos, que todos recebamos as bênçãos que viemos buscar e que saiamos todos aqui com aquela energia boa para poder encarar a vida que a gente deixou aí fora. Um grande abraço a todos e até a próxima. Obrigado.